Olá a todos, este é o sétimo vídeo da série Introdução MQL5 e nele vamos falar sobre indicadores. Esse vídeo é um complemento à série de vídeos feita pelo Henrique Vilela. Eu não vou me aprofundar no assunto de indicadores, eu vou só pincelar alguns pontos que não foram abordados por ele, então eu recomendo fortemente que vocês assistam os 6 vídeos que ele fez sobre indicadores, que dão uma base muito boa sobre como criá-los. Eu vou aqui, portanto, só apontar alguns tópicos que ele não apontou para deixar o assunto completo. Bom, aqui eu criei um indicador de média móvel simples, como ele fez lá. Eu queria apontar algumas coisas que estão aparecendo aqui, que são criadas pelo próprio MetaTrader. Uma das características desse indicador é que, por exemplo, ele é desenhado na mesma janela do gráfico, Indicator Chart Window. Caso eu quisesse que ele fosse feito em uma janela separada, eu faria Indicator Separate Window. Aqui é mostrado o número de buffers desse indicador. Eu criei o indicador com um buffer só, que é o Media Buffer, portanto o número é 1. Aqui é indicado o número de plots. Caso eu queira adicionar alguma coisa, eu tenho que modificar esse número de plots e o número de buffers. Aqui temos as características do nosso plot. Vejam que todas terminam com um 1 na frente. Caso eu for adicionar um novo, todas terminariam com um 2 na frente. Aqui temos uma variável de input do tipo int, que determina o período da nossa média. E aqui o buffer. O buffer nada mais é do que um array. Mas no meu vídeo de array, vocês vão ver que eu só falei de arrays estáticos, array cujo comprimento nós determinamos colocando entre os colchetes. O buffer é um array do tipo dinâmico, nós não determinamos comprimento para ele. Por quê? Porque nós não sabemos o tamanho do gráfico, a gente não sabe quantas barras vão ter, então o MetaTrader se encarrega de determinar o tamanho desse array. Quando nós determinamos ele como um buffer, o MetaTrader passa a se responsabilizar por determinar o tamanho desse array. Aqui na função onInit, vemos sendo utilizada a função setIndexBuffer. O que essa função faz? Ela pega o indicador de index 0, que no nosso caso é o único que temos. Aqui é 1, mas o index dele é 0, porque tudo começa em 0. Portanto, o 1 vai ser o 0, o 2 o 1 e assim sucessivamente. No segundo parâmetro, passamos qual buffer no qual iremos armazenar as informações. E no terceiro, que tipo de informações iremos armazenar. Aqui estamos falando que vamos armazenar os dados desse indicador, o que deve ser plotado na tela. Isso que a função setIndexBuffer faz. Pesquisando por ela no site MQL5, vocês vão ver quais tipos de dados podemos armazenar e como utilizá-la corretamente. Bom, e na onCalculate, como visto no vídeo do Vilela, é o mesmo processo que ele utilizou. Temos um for indo de período até rates total, porque queremos varrer todas as barras, mas não podemos começar do zero devido ao fato de que estamos utilizando barras anteriores para calcular a barra atual. Portanto, precisamos começar de período, que é o tanto de barras anteriores que estamos utilizando. E para cada barra i que estamos varrendo, calculamos a média a partir das período barras anteriores. Fazemos j indo de 0 até período e subtraímos esse valor de i. Portanto, estamos pegando os período candles anteriores, o fechamento de cada um desses candles, somando na variável média e dividido pelo tamanho de período. Portanto, para cada vela, vamos ter a média dos últimos período candles. E aí armazenamos esse valor em média buffer. Perfeito, temos um indicador de média móvel. Compilamos e vamos ao MetaTrader e adicionamos ele no gráfico. Ele vai estar sempre aqui em indicadores, média móvel. 20 períodos, tudo bem, que é o valor que especificamos, poderíamos mudar, porque é uma variável do tipo input. Então temos aqui a nossa média móvel de 20 períodos. Porém, vamos ver como ela se comporta com um gráfico dinâmico. Vamos clicar com o botão direito em cima de média móvel e clicar em teste. Então aqui temos qual indicador, vamos analisar, em qual ativo. Aqui eu estou colocando na última série do dólar, você pode escolher em qual ativo quer analisar. O tempo gráfico, em qual período, vamos deixar o último mês aqui, por exemplo. Então vemos aqui dia 1º de janeiro de 2018 até o dia 3, que é quando eu estou gravando. E aqui tem umas outras informações, vamos deixar tudo como está e clicar em iniciar. Portanto, vemos aqui o indicador funcionando como deveria. Agora, essa é uma forma muito simples de fazer o indicador de média móvel, mas não é a forma mais otimizada. Por quê? Porque em cada nova onCalculate, toda vez que ele voltar para onCalculate, ele vai calcular a média móvel para todo o gráfico, do começo ao final. Aqui a gente está indo de período até rates total. Então, toda vez ele vai calcular a média para o gráfico todo. Isso requer um processamento desnecessário, uma vez que o valor da média só vai variar para o último candle.
Então, como fazer esse indicador? Só calcular o valor da média no candle necessário. Vamos utilizar a variável PrevCalculated. Essa variável, na primeira vez que a função calculated é chamada, ela vai ter o valor 0. E nas próximas vezes, ela vai ter o valor retornado aqui, no caso, ratestotal. Portanto, nós só precisamos fazer esse for de PrevCalculated até a barra atual. Nós não precisamos varrer o período todo. Porque na primeira vez, como ela é 0, vai varrer o período todo. E nas outras vezes vai varrer só o que não foi calculado ainda. Então substituímos aqui por PrevCalculated. Porém aqui temos um problema. Na primeira vez, PrevCalculated é 0. E não podemos colocar i igual a 0 pelo motivo que eu falei anteriormente. Temos que colocar no mínimo período. Então temos que ter um jeito de pegar o valor máximo entre PrevCalculated e período. Porque não podemos ter um valor menor que período. Então utilizamos a função mathMax, que pega o maior entre os dois valores passados. Então, passamos período e PrevCalculated. Assim, nós vamos varrer apenas os candles necessários, os candles que precisam ser calculados, e não vamos pegar nunca um valor menor que período. Então, compilamos, vamos ao MetaTrader e testamos de novo. Agora, notamos um problema no indicador. O valor final ele não atualiza de acordo com a variação do fechamento. Ele pega apenas um valor fixo e não muda com a variação no candle. Nota-se que a cada novo candle é criado um novo valor, mas esse valor não varia com a variação do fechamento. Portanto, o nosso indicador não está funcionando. Por que isso acontece? Como o retorno da nossa função é ratestotal, na próxima vez que ele voltar para o for, esse PrevCalculated vai ser ratestotal. Portanto, ele não vai passar dentro do for nenhuma vez. Ele só vai passar quando o ratestotal aumentar 1, ou seja, quando tiver uma nova barra. Isso está fazendo com que o nosso indicador não funcione como deveria. Portanto, vamos alterar o retorno para ratestotal menos 1. Assim, ele sempre irá recalcular o valor da última barra, atualizando para o novo valor de fechamento. Compilamos, vamos ao MetaTrader e testamos. Agora podemos ver aqui o último valor da nossa média variando de acordo com o fechamento. Beleza, o indicador funciona, mas agora eu vou mostrar uma segunda forma de fazer esse mesmo indicador. Aqui temos que na posição 0 do nosso buffer está o valor mais antigo, o valor mais afastado da média. E na posição ratestotal menos 1 está o valor mais próximo, o valor do último candle. Caso você não gostar de trabalhar assim, caso você gostar de trabalhar ao contrário, com o valor mais próximo sendo 0 e o mais antigo sendo o ratestotal menos 1, dá para fazer. Vamos utilizar a função array set as series. Nós passamos o array, que no nosso caso é o média buffer, e true em seguida, para defini-lo como as series. Isso faz com que o valor da posição 0 seja o valor mais atual e o valor da posição ratestotal menos 1 seja o valor mais antigo. Porém, isso obviamente acarreta uma modificação no nosso código. Caso você for trabalhar dessa forma, você vai escrever o código de forma diferente, não como eu estou escrevendo aqui. O que eu vou fazer aqui é apenas uma adaptação do meu código para ele funcionar como array set as series, só para vocês entenderem. Então, ao invés de varrer o i do valor menor até ratestotal, vamos varrer do maior valor, que seria ratestotal menos período e ratestotal menos PrevCalculated até maior ou igual a 0. E o i teria que ir diminuindo, i menos menos. Porém, nesse caso não queremos pegar o maior valor, queremos pegar o menor valor. mathmin. E ir diminuindo até 0. Assim vamos novamente, como estávamos fazendo, do mais antigo para o mais novo, só que dessa vez do maior valor até 0. E aqui não vamos acessar o valor de i menos j, e sim o valor de i mais j, para pegar os valores anteriores. O resto continua funcionando da mesma forma. Além disso, outra coisa que é necessário ser feita é fazer esse array close que estamos utilizando aqui também como series, para que a gente consiga acessar os valores da mesma forma. Então, array set as series close true. Isso é necessário para que os index sejam os mesmos, para que com esses valores de i e j conseguimos acessar os index que queremos. Então compilamos e testamos para ver se funciona de acordo. Então vemos aqui o indicador funcionando da mesma forma que anteriormente. Indicador de média móvel criado. Vamos fazer um novo indicador para utilizar as informações desse indicador.
Isso é interessante para caso você queira utilizar as informações de um indicador que você não tenha o código, por exemplo, porque o que vamos fazer não é necessário ter o código do indicador para acessá-lo. Vamos criar um novo indicador, vou chamar de inversão média móvel, vou adicionar 2 sinais aqui. Vou chamar de superior com a cor em azul e inferior com a cor em vermelho. Porém, não vão ser linhas, vão ser arrows, setas de indicação. Perfeito, temos então 2 buffers, o buffer superior e o buffer inferior, e 2 plots, 1 e 2. Aqui é determinado o tipo de desenho que vai ser feito, e aqui que os nossos arrays superior e inferior vão armazenar os dados para a plotagem dos nossos indicadores. Para copiar os dados do indicador média móvel, vamos utilizar um random. Para isso, vamos declarar uma variável do tipo int, aqui, vou chamar de random média móvel, e dentro da onInit eu vou fazer random média móvel igual a iCustom. O primeiro parâmetro que temos que passar é o símbolo. Então, para ser o mesmo do gráfico, underline symbol. Em seguida, o período. Para ser o mesmo, underline period. Agora, o nome do indicador utilizado. Todos os indicadores no MetaTrader ficam dentro da pasta Indicators. Portanto, temos que dar esse nome a partir dessa pasta. Como o indicador está na pasta raiz, é só dar o próprio nome dele, que é média móvel. Em seguida, passamos sequencialmente os parâmetros desse indicador. Ele só tem um parâmetro que é o período, portanto, 20. Perfeito. Temos um handle para o indicador média móvel. Na onCalculate, vamos obter os valores do indicador média móvel, utilizando a função copyBuffer. O primeiro parâmetro que temos que passar é o handle, portanto, handle média móvel. Em seguida, qual dos buffers desse indicador média móvel queremos copiar? Ele só tem um, posição 0, portanto. Agora, a partir de qual posição queremos copiar? Rates total menos 1. Quantos queremos copiar? Prev calculated. E para qual array vamos copiar? Portanto, eu vou escrever aqui média array e vou declarar aqui um array do tipo double média array, também dinâmico, sem determinar tamanho para ele. Portanto, copiamos os valores do array média móvel. Vamos então fazer um for, como anteriormente, de mathmax. Aqui eu não criei período como uma variável, eu simplesmente coloquei 20. Então, eu vou colocar 20 aqui, mas a forma mais inteligente é criar uma variável, só para ficar simples. E prev calculate. E menor que rates total. E mais. Agora, a primeira coisa que vamos fazer é determinar o valor desses buffers superior e inferior como vazios. Superior buffer de igual a empty value e inferior buffer de i igual a empty value. Portanto, a não ser que, dadas as condições que vamos colocar abaixo, esses valores vão estar vazios. Como é um indicador de setas que apontam em pontos específicos e nos outros não mostra nada, é bom deixar esse valor vazio já como padrão, para que não tenha lixo no nosso indicador. Então, em que situações superior buffer vai ser diferente de vazio? Quando o valor da média móvel de i menos 1 for maior que o valor da média móvel de i. Portanto, a média está diminuindo. Então, if média array de i menos 1 maior que média array de i, superior buffer de i igual, temos que determinar um valor. Vamos colocar o valor de high para ele ficar logo acima do candle no gráfico. Aqui notem que eu não coloquei as chaves no if. Quando você faz um if que só tem uma linha de código dentro dele, você não precisa colocar a chave. Você só coloca quando for mais de uma linha de código. Compilamos e temos algum erro no código. Aqui eu coloquei vírgula e não ponto e vírgula dentro do for. Compilamos. Vamos colocar esse array sobre o gráfico. Deixa eu fechar isso, fechar esse, abrir outro gráfico e inversão média móvel. Tivemos um erro, o erro array out of range, na linha 69 do nosso código. Linha 69, estamos tentando acessar uma posição do nosso array que não existe. Portanto, vamos tentar entender por que isso está acontecendo. O problema vinha da forma como eu estava utilizando o copy buffer. Para que não ocorra o erro, vamos sempre copiar todo o histórico possível do indicador média móvel. Portanto, colocamos a posição inicial como 0
e a quantidade a ser copiada como rates total. Assim vamos sempre ter acesso a todo o indicador e não vamos ter esse problema de array out of range. Então, olhando no gráfico, sempre que a média é menor que a anterior, estamos tendo bolas azuis sendo desenhadas. Como é um indicador de reversão, não queremos isso. Queremos que apenas nos pontos de inversão é que essas bolas sejam desenhadas. Portanto, queremos que o valor de i-1 seja maior que o valor de i e que o valor de i-2 seja menor ou igual ao valor de i-1. Compilamos, voltamos ao MetaTrader e vemos que as bolas azuis são desenhadas apenas nos pontos de reversão da média. Aqui não estamos vendo a média, então eu vou adicionar o indicador média móvel para ficar claro que elas estão sendo desenhadas nos pontos de reversão. Agora vamos fazer o mesmo para os pontos inferior. Copiamos o código. Aqui temos que substituir por menor e aqui por maior ou igual. E ao invés de superior, temos inferior. E não vamos colocar em high, vamos colocar em low. Compilamos, vamos ao gráfico e vemos nos pontos em que a média cruza de baixo para cima, bolas vermelhas desenhadas. Só para ficar mais visível, vamos colocar um 3 aqui como grossura da bola. Tá aí. Fizemos um indicador que aponta os pontos de reversão de uma média móvel utilizando iCustom. Então, por esse vídeo, eu acho que é isso. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixem nos comentários que eu vou tentar esclarecer. Deixem o like se estiverem gostando do conteúdo. Se não são inscritos no canal, se inscrevam para acompanhar os próximos vídeos. E é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.